Com muita alegria, com muito prazer, que neste momento quero aqui estar trazendo mais uma aula, uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical, onde traz por título Deus é Triuno. A lição 4 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical traz esse tema Deus é Triuno. E estamos estudando em a defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que apresentam com nova aparência. Então, nós vamos discorrer nessa lição, Deus é Triuno. Nosso texto áureo diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A verdade prática da nossa lição está dito assim: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Deus é triuno. Sugestões nas leituras diárias, nós temos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, os primeiros vislumbres da Trindade. Então, também temos em Isaías capítulo 63, versículo 8 ao 10, onde Javé, o anjo de sua face e o espírito de sua santidade são distinguíveis com três pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6, Deus é triuno, presente na distribuição dos dons espirituais. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, nós encontramos a Santíssima Trindade presente na bênção apostólica. Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 6, três pessoas, Pai é Pai, Filho é Filho e o Espírito Santo é Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, a Trindade atua na obra da salvação. A leitura bíblica em classe diz, em Mateus capítulo 3, versículo 15 ao versículo 17, e também em Mateus 28, 19 e 20. Em Mateus capítulo 3, versículo 15, diz, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Versículo 16 diz, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em Mateus 28, 19 diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A introdução da nossa revista diz, embora a palavra Trindade não esteja escrito na Bíblia, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura, desde o início da criação, narrado no Antigo Testamento, até as revelações das últimas coisas presentes no Apocalipse. Dessa forma, sabemos que essa doutrina não é irrelevante. No Novo Testamento, mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formação teológica. Recurso a que a Igreja, mais tarde, precisou recorrer para responder
as ideias equivocadas sobre Deus. Como é que a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Item 1. A Trindade é o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Marcos capítulo 12, versículo 29 ao 32. No ar da nossa revista, da Escola Dominical, onde como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, nós encontramos cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus, é que Deus é um só. Ensina também que o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e que o Espírito Santo é Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 11, Colossenses capítulo 2, versículo 9 e Atos capítulo 5, versículo 3 ao versículo 4. Nós vamos encontrar essas três pessoas. Ainda como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, na parte B, uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetagrama, as quatro consoantes do divino Yahvé, Senhor. C. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Essa é uma confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica, echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. A evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Exemplo, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Também em Gênesis 3 e 22 diz, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Observe que nós temos aí a condição da pluralidade do nome de Deus. Indica que esse nome está no plural e o original, Elohim, é o nome Deus, no seu já numa forma plural, um Deus composto. A Bíblia revela ainda a Santíssima Trindade no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesmo pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. A Trindade em si mesmo, a base bíblica da Trindade, salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela Grande Comissão. No B, a Trindade dos credos. A Trindade é uma união de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e uma só divindade. Iguais em poder, glória, majestade e eternidade, na mesma substância, embora distintas. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Deus é tríuno. Então nós vimos aí, falando do Antigo Testamento, esse Deus que falamos, Pai, era representado no Antigo Testamento como ancião de dias. Também no Antigo Testamento nós temos o Espírito Santo representado que este movia sobre as águas, o Santo. E na condição, o Verbo. Por isso o Verbo, João escreve que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Então nós temos um Deus, o Elohim, que é o Deus de toda a eternidade e já existiu antes disso. O Salmo 93, versículo 2,
diz: o teu trono está firme desde a antiguidade. Desde a eternidade tu existes. Então, o Deus eterno, Deus triuno, nós temos na exposição bíblica Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isto, no Antigo Testamento, como diz, o ancião de dias era o Pai. Mas só no Novo Testamento é que Jesus foi gerado, então Deus o tem o Pai, porque gerou o Filho. Nós podemos dizer que ele encarnou, e a palavra mais correta nós poderíamos dizer tabernaculou Jesus. Deus, ele é antecedente, ele é atemporal, né? Ele ultrapassa o tempo, e só assim nós podemos entender que a eternidade atinge o presente, o passado e o futuro. Deus está nos três tempos do verbo, e quando atinge presente, passado e futuro. Então isso é importante, nós termos a Trindade sendo revelada pela Bíblia Sagrada. Item 3, o subtítulo 3, revelada no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesmo, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. A Trindade em si mesma é a base bíblica. Dela salta para a grande comissão, como já dissemos. Parte 2. As heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nessa lição trataremos o unicismo. O unicismo, esse movimento desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, ou modalismo, o patripacianismo, o sebialismo. Os principais heresiarcas representados desse movimento foram Noeto, Práxeas e Sabélio. Então nós temos aí desde o início, ou por que não dizer, da igreja, no terceiro século, a igreja já combatendo esse unicismo, que podemos entender perfeitamente que o unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo. Não, ele não nega, mas nega a Trindade, pois confunde as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. Então nós temos que tomar o cuidado quando o unicismo, mesmo que ele não nega a deidade absoluta do Filho e nem nega a do Espírito Santo, mas nega a Trindade. A verdade bíblica: ninguém no mundo chega à conclusão unicista, simplesmente pela leitura bíblica. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Em Mateus 3,16, diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra. Nós podemos ver João capítulo 8, versículo 16, também João capítulo 17, 17:3. Nós podemos, embora sejam eles o mesmo Deus, João 10:30, com frequência ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Mateus 20, versículo 23, Mateus 26, 39 e 42.
essas heresias contra a doutrina da Trindade. Jesus, nos seus discursos, João 5,18, 23, capítulo 8, versículo 19, 10, versículo 18, capítulo 11, versículo 41 a 42, e nós podemos ver a oração sacerdotal em João capítulo 17, onde Jesus faz esta oração e cita o Pai. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. Isso, João 14, 16 ao 26. A Bíblia ensina que Jesus é filho do Pai e não o próprio Pai, segundo João, capítulo 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. A pessoa da Trindade tem vontades separadas, porém nunca conflitantes. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema: na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. No subtópico 2, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. A posição oficial do unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresias pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo. E pela declaração de fé, o nosso cremos da Assembleia de Deus, aonde nós podemos encontrar. Temos um manifesto oficial contra o unicismo, é o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Conclusão. A introdução do credo de Anastácio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta: que adoremos um Deus em Trindade e a Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas e nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas sempre separam as substâncias e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. A Trindade é realmente algo que precisa ser entendido, essa condição do Deus Elohim, o Deus composto. Muito interessante você estar sempre ligado com a sua fé para entender esse propósito de Deus na revelação de Jesus e também hoje para a Igreja, o Espírito Santo. Bom, se você ficou conosco até aqui,
Deixe o seu like, ative o sininho e assim você estará contribuindo com esse canal. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Prometo voltar na nossa próxima pré-aula. Até lá, na paz do Senhor.